Olá, gente, bom dia. A gente vai falar um pouquinho bem rapidamente, eu vou tentar ser bem sucinto aqui, a questão de monitoramento dos seus trabalhos. Então, por exemplo, você desenvolve textos, você desenvolve materiais gráficos, você desenvolve projetos, e tudo isso você teria que ir calculando quanto você gasta por cliente. Quais ferramentas, caso você usa? Por exemplo, quando você elabora um texto, você faz o texto manualmente? Não, você usa um editor de textos. Um editor de textos já é um auxílio, é um computador te ajudando a fazer um trabalho. Você usa sistemas de envio de e-mail, são ferramentas que te auxiliam a mandar mensagens. Voz, controle de agendas, são sistemas auxiliados, tá? E existem também sistemas auxiliados específicos, que são softwares. Por exemplo, você vai fazer uma elaboração de uma planta de uma casa. Você usa um CAD, né? Um sistema que auxilia a fazer o projeto. Você vai fazer atendimentos digitais, você usa, por exemplo, essa ferramenta que a gente está utilizando de comunicação. É uma ferramenta que te ajuda a trabalhar. Ou sistemas gestores, que também são sistemas que auxiliam via computador. Aí vem a seguinte pergunta: você faz um projeto, você desenvolve faz um orçamento e você acaba realizando essa solução para o seu cliente. E qual foi o trabalho, qual foi o realizado? Quanto tempo ou quantos recursos você despendeu para dar aquela solução? Então, quais membros da sua equipe e quanto tempo de cada um você gastou para isso? Dentro dos seus clientes, você tem alguma correlação entre demanda que esse cliente te dá e resultado que ele te traz? São perguntas que eu faço. Dentre todos os seus clientes, essas perguntas você tem resposta? Como você dá essas respostas? Você tem que registrar demandas. Então, por exemplo, cada documento que você vai alterar, ele teria que ser registrado. Você alterou um documento, você fez um projeto, você fez um texto para um cliente, se você falou com o cliente, se você mandou um e-mail para ele, você teria que registrar. Se você foi até algum lugar, você teria que registrar que houve esse dispêndio. E aí vem a questão de como você vai otimizar esses seus recursos, porque as pessoas são limitadas, né? E os clientes, tomara que não sejam. Então você teria que, vem aquela regra, que o ideal seria que você escolhesse os seus clientes, não o inverso. Isto é, você tendo essa medição do ganho versus demanda, você pode corrigir rumos. Por exemplo, membro da equipe, você não pode fazer tal coisa com tal cliente, porque olha só o que está acontecendo, você está tendo um enorme gasto de tempo e não está tendo resultado. Você pode também criar alertas. Por exemplo, um cliente que te está dando muito trabalho está, mesmo sem o projeto acabar, ele está excedendo em muito o que estava previsto. Mas tudo isso tem um custo. Não é tão simples você ter esse resultado. O custo da gestão às vezes não é baixo, tá? Então, na prática, o que acontece? Ninguém registra nada. O pessoal vai fazendo o projeto, o que deu, o que aconteceu, não sei, né? Então, a questão de conscientização é um dos problemas, né? Porque você também entender o ganho que isso te dá não é um item conhecido. E existe muita resistência de quem trabalha. Porque imagina você que está trabalhando numa empresa, nunca foi medido, você começa a ser registrado, tudo que você faz, o pessoal pensa que você quer ser vigiado. E na verdade você quer otimizar o seu trabalho, né? Mas muitas vezes isso é visto como um sistema dedo duro, tá? E aí como vamos resolver esse problema? Primeiro item, você tem que conscientizar a equipe. Você não pode simplesmente passar a registrar suas atividades sem efetuar um motivo, dar um motivo por que você está fazendo isso, tá? Em segundo momento, para você fazer essa medição, você tem que organizar as informações. Se você trabalha com clientes, você tem que separar tudo em pastinhas, cada pastinha do seu cliente, né? E utilizar o máximo de sistemas aided, né? Computer aided, são sistemas que te auxiliam a trabalhar e que esses sistemas possam, se possível, fazer esse registro automático. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. E é um item muito importante. Não adianta nada você registrar as informações se você não utilizar essas informações para a melhoria do seu cenário. Isto é, quem está dando a informação vai ter que perceber que depois de um tempo, nossa,
eu recebi um feedback. Se eu trabalhar de tal forma, eu vou obter um resultado melhor para mim e para o meu cliente, tá? Então, o que a gente pode auxiliar nesse sentido, tá? Antes, além de dar um esclarecimento, né? A gente tenta passar o conceito, a gente dá dicas de regras e a gente pode criar robôs também. Eu vou mostrar alguns casos aqui para você. Então, eu tenho aqui uma pasta que é uma pasta demo. Uma pasta que tem alguns arquivos aqui. Eu vou abrir uma pasta da Venus. Vamos alterar aqui o texto. Muito obrigado. Muito obrigado. Gravar. Vou fechar agora. Vou abrir uma imagem. Vou abrir aqui com... Vou fazer uns risquinhos aqui. Salvar novamente. Ok. E vou enviar uns e-mails também. Esses e-mails eu já enviei. Eu vou só mostrar o resultado em formato de relatório das atividades que foram desenvolvidas. Então, as atividades ele enumera dessa forma e eu vou poder saber o que aconteceu pelo monitoramento dos dados. Então, o que a gente pode ajudar nesse sentido, eu quis fazer bem rapidamente para que vocês entendessem um pouco esse conceito de robô que automatiza os seus registros, e espero que tenha sido claro, e agradeço. Marco, eu tenho uma pergunta. E como isso funcionaria no caso do monitoramento de algum aplicativo que não seja pastas do Windows? Por exemplo, no meu caso, o Ndesk que eu uso para acesso remoto, isso é possível? Então, se ele tiver algum método, alguma URL, alguma API, você pode integrar. Aí você tem que fazer, assim, aí a gente entra no nível da ferramenta que você está utilizando. Se ela tem algum modelo de integração ou não. Ou ainda, se esse Ndesk fizer algum registro em algum arquivo, você pode usar esse registro para disparar esse robô. Ah, legal. E em caso de navegadores, por exemplo, Chrome, que a gente vai ali, por exemplo, peticionar alguma coisa para quem é advogado, ou então quem vai fazer alguma reunião pelo Meet. Todos esses navegadores, eles têm pasta de arquivos temporários. O que você pode fazer é jogar essa pasta para um sistema de monitoramento e o sistema de monitoramento ficar abrindo os arquivos, não tem problema nenhum. A gente pode abrir os arquivos que o browser ficou gravando e ficar vendo o que o cara está fazendo e registrando. Seria legal, também, tá? Aqui, não sei se, é que eu não mostrei todos os detalhes, mas a gente consegue monitorar até o arquivo que a pessoa mexeu. Não importa se a pessoa ou o sistema que ela está usando mexeu. E a gente pode abrir esse arquivo e tomar decisões. Fazer tal coisa. Ou até, se você quiser, por exemplo, ele está trabalhando às 10 da noite para um cliente. Manda um e-mail para o supervisor e fala, ele está fazendo hora extra lá, gente. Ó. Não está previsto. Marco, aproveitando justamente o que você falou agora, acho que essa é uma grande questão que a gente tem hoje, por exemplo, quando nós vamos fazer adequação em empresas, que é o pessoal está trabalhando em home office, a empresa ter esse controle do que o funcionário está fazendo em casa, né? E é justamente isso que você está falando, assim, soluções que às vezes a gente precisa para que a empresa consiga monitorar o trabalho desse funcionário, justamente por causa das questões de hora extra. A empresa fala que não é para fazer e o funcionário 10 horas da noite está lá com o trabalho aberto. Eu tenho um case que, para um cliente que usa o nosso sistema, a gente fez o seguinte: até 5 minutos antes do horário do cliente, ele fica trabalhando. E o sistema dá uma mensagem, falta 5 minutos. No horário dele, bateu, ele não fechou, o sistema fecha só automaticamente. Quer dizer, ele não tem nem consegue fazer hora extra, entendeu? A gente fez para um cliente isso porque foi obrigado, porque o pessoal tocava o barco, né? Então é possível fazer até um bloqueio ativo. Nesse caso que eu acabei de mostrar, nem precisa ser via sistema. Se o cara ficou trabalhando, o sistema poderia avisar alguém e falar, ele está trabalhando fora do horário. Você quer interromper já, liga para o cara e fala que ele tem que parar de trabalhar, entendeu? Ou tomar alguma atitude, mandar uma mensagem automática que você está fazendo hora extra não autorizada, mandar um SMS para ele. Tudo isso é possível. Parece piada, mas não é piada não.
Excelente. Aproveitando a pergunta da Ana, tem o outro lado da produção também, né? Tem como a gente... Eu estou falando como leigo, né? Até me surgiu aqui pela pergunta da Ana, pela falta de produção também da pessoa que deixa o computador ligado e vai passear. Existe isso, Marcão? Tem como monitorar isso? O que vai acontecer é que você não vai ter registro de atividade nenhuma por um tempo. Porque o que a gente fez aqui, ele mostra assim, ó, das 9 às 10, ele fez tais coisas. Se das 10 às 2 da tarde não tiver nada, porque literalmente ele não mexeu em nenhum arquivo, não fez nada. Entendi. Tem os dois sim. Valeu, Marcão.